Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista, e esse é o canal Preocupações de Mãe. O tema de hoje é bem bacana. Vem ouvir, a gente vai falar sobre avaliação neuropsicológica, um tema que traz um monte de expectativa e, ao mesmo tempo, um monte de dúvida para os pais, para a família. Então, vem ouvir, mas antes, claro, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza, você vai ajudar muitas famílias com essas informações que a gente vai trazer. Gostou do tema? Vem, Preocupações de Mãe. Na verdade, gente, os testes neuropsicológicos, eles vêm mudando ao longo do tempo. Ao invés da gente pensar só nos números, né, na quantidade, a gente hoje consegue perceber que os testes neuropsicológicos passam a ter um olhar mais humanizado da coisa, sabe? Você poder entender os gestos, a fala, os olhares, os erros e principalmente as formas e as estratégias que são utilizadas para resolver esses erros. Nossa, é muito legal. E é sobre isso que a gente vai falar. E para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito especial, especialista nas questões de avaliação neuropsicológicas. Pois é, eu convidei a neuropsicóloga Kátia Peck Bartoli. Kátia, muito bem-vinda, seja mesmo. Adorei você ter aceitado participar desse programa, na verdade, desse podcast, né? Porque eu acho que é bem legal a gente poder trazer essas informações. Hoje eu percebo na clínica que os pais têm sempre buscado entender o diagnóstico e após o diagnóstico, o que eu faço com esse diagnóstico na minha mão? Olha quantas expectativas. Eu vou pedir para você se apresentar, falar de você, do seu trabalho e o porquê da opção neuropsicóloga. Bem-vinda. Bom, obrigada. Bom, primeiramente eu queria agradecer a você, Esther, por esse convite. Eu fiquei muito honrada de participar desse programa que, ao meu ver, é um trabalho maravilhoso, muito lindo, que ajuda muitas pessoas, muitas famílias, muitas mães, professores e pessoas interessadas no desenvolvimento infantil. Eu sou a Kátia Peck Bartoli, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu falo que eu sou uma apaixonada por essa área de avaliação psicológica. Eu trabalho como psicóloga que realiza avaliações tanto para o Detran, Polícia Federal e também avaliações neuropsicológicas. Dou aula na faculdade, na disciplina de psicopatologia, e eu falo que eu sou uma apaixonada pelo universo da psicologia. Eu gosto muito desse olhar atento, da gente conseguir ouvir a outra parte e também do potencial que tem os instrumentos, né? Eu gosto muito de trabalhar com testes psicológicos, mas eu sempre falo, Esther, teste nenhum dá diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o profissional. Então, se você está achando que eu vou aplicar esse teste vai falar como que a criança vai dar o diagnóstico, não. O teste é um instrumento que o psicólogo usa, que o neuropsicólogo usa, mas quem dá o diagnóstico é o profissional. E mais, né? O teste, gente, o teste não vem com orientação pedagógica junto, não é? Não vem com as intervenções que devem ser feitas. O teste faz exatamente isso, dá esse norte para que o diagnóstico venha a ser mais certeiro, não é? Sim, e você sabe que antigamente a avaliação neuropsicológica não tinha testes psicológicos, era só o olhar atento do profissional. Isso é muito... Olha, vamos falar sobre isso. Continue, que eu adorei você trazer antigamente, os neuropsicólogos, muitas vezes, eles atuavam em hospitais, às vezes a pessoa teve algum problema neurológico, e aí o neuropsicólogo ele era chamado para verificar quais as funções estavam comprometidas e quais as funções cognitivas estavam preservadas. Ou seja, a gente era num olhar clínico,
em atividades que a gente propunha para o paciente, ver se ele consegue ou não fazer. Bom, com o desenvolvimento da neuropsicologia, com o desenvolvimento dos testes psicológicos, hoje a gente tem uma infinidade de instrumentos. Para você ter ideia, a gente consegue fazer avaliação neuropsicológica até em bebês. Hoje tem testes de inteligência a partir de 2 anos e meio. Eu mesmo já realizei a avaliação neuropsicológica de uma menina de 2 anos e 8 meses. Então, assim, os instrumentos, eles ajudam o profissional a ter um norte, a observar o que está prejudicado, o que precisa de uma atenção mais especial. Então, assim, eu falo que é um auxílio para o profissional, mas, como eu disse, ele não dá o diagnóstico. Pois é, e às vezes as pessoas saem do seu consultório com um teste e eles já acham, agora eu já tenho o nome do que o meu filho tem. Eu já sei, eu já consigo estabelecer e eu já sei o que vai acontecer com ele. Muitas vezes esses rótulos são extremamente perigosos, gente. A gente não tem que atribuir um rótulo, a gente tem que entender o processo. É por isso que a neuropsicologia hoje, e quando a gente fala dessa mudança, é muito importante a gente perceber que hoje a neuropsicologia, ela também pensa na escuta, ela também pensa na observação. E acho que é nesse momento que a gente pode até fazer uma certa aproximação entre a psicologia, o TCC, comportamental, né? E a psicanálise em alguns momentos, principalmente quando eu penso na psicologia analítica. Enfim, eu acho que a gente consegue fazer uma ponte, até porque essa escuta, ela é super bacana, você poder perceber como que as funções do cérebro vão se organizando, não é? E a partir daí a gente tem uma segurança maior no processo de avaliação. Olhar a pessoa na sua integralidade. Isso é muito importante. O que acontece? Como que se estrutura uma avaliação neuropsicológica? No primeiro momento, existe uma demanda, ou seja, uma pergunta que é feita para o neuropsicólogo. E aí a gente vai entrar em contato, no caso de criança, com os pais, verificar qual é a queixa, qual é o comportamento dessa criança na escola, como é o comportamento em casa. E aí a gente vai fazer a seleção dos instrumentos. Então eu vou investigar a inteligência, então eu vou selecionar um teste de inteligência. Eu gosto muito do VISC, que é o VISC 4, que é um teste fantástico. Depois você vai avaliar atenção concentrada, alternada, dividida. A gente vai investigar como que está a memória, vai investigar como está a visoconstrução, a parte de planejamento, controle do impulso. E também eu gosto de avaliar questões emocionais, porque eu falo que não tem como você dividir, a pessoa é só cognitiva ou a pessoa é só emocional. O ser humano, ele é um todo. Então, por isso que eu gosto também de conversar com outros profissionais que acompanham o caso, até para a gente ver a visão desses profissionais, porque às vezes a criança tem um comportamento em casa e tem um outro comportamento na escola. Então, é importante a gente ouvir os outros profissionais. E aí o que acontece? A gente junta todas essas informações, a queixa da família, a sua observação clínica, os dados dos testes, e aí eu falo que os testes, eles não nos dão só números, a gente tem a avaliação qualitativa também. Como que a criança se comportou para fazer aquele teste? Será que ele estava disposto? Será que ele estava com sono? Né? Porque existe isso também. Às vezes a criança teve um desempenho ruim naquele teste, mas é porque ele estava com sono, não estava com vontade de vir, acontece isso. Então, é muito importante a sensibilidade do profissional, tá? Porque pense só, às vezes eu aplico um teste de atenção, a criança foi bem. Aí eu aplico outro teste de atenção, a criança foi mal. E aí você vai falar, mas ela tem ou não tem prejuízo? Então, aí o que a gente faz? A gente junta todas as informações. Por quê? Porque muitas vezes os testes, eles não conseguem captar a essência, o momento, aquela dificuldade específica. Então, cabe aí um olhar atento do profissional. E você sabe, Kátia, que isso funciona assim, né, na avaliação neuropsicológica, funciona na clínica, funciona com a neuropsicopedagogia, né, e a psicopedagogia, que também é uma área que é da minha formação. E, às vezes, quando a gente pega
E olha, eu trabalho mais com adolescentes, né? O meu maior... É mais com adolescente. Eu gosto demais de trabalhar com adolescentes. E olha a diversidade de sentimentos de um adolescente. E isso acontece muito, às vezes, quando eu indico um adolescente para um psiquiatra, por exemplo. E ali... Às vezes, isso aconteceu muito, viu? De chegar uma adolescente com um diagnóstico montado, mas sem ninguém olhar todos os outros eventos que estavam ali, modificando o comportamento, modificando a estrutura de organização mental. Então, olha como é importante a gente saber não só olhar o teste, mas as estratégias, a forma de entregar o resultado. Exato. E com a criança é mais pura nesse sentido, né? Ela vem mas com o adolescente, a gente tem caminhos mais tortuosos para isso, não é? Então, na verdade, o que acontece? A avaliação neuropsicológica, a gente pode fazê-la com crianças, né, bebês, como eu disse, crianças até em idade escolar, adolescentes e até idosos, para a gente verificar como que está o declínio cognitivo, porque a gente vai envelhecendo e tem um envelhecer natural e tem um envelhecimento patológico, ou seja, aquele envelhecimento que a gente vai percebendo que não está legal. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai nos dar informações de como que está o funcionamento, se está legal, se não está, se está dentro do esperado para a idade, se está dentro do esperado para aquele contexto. E assim, vamos imaginar, terminei a avaliação neuropsicológica. O que eu vou fazer com os resultados? Aí, gente, eu acho que é o momento mais importante da avaliação. Como você vai comunicar isso para a família, como você vai comunicar isso para o paciente, como você estava falando para o adolescente, porque às vezes ele tem preconceito. Né? Às vezes não, acho que a grande maioria das pessoas tem o preconceito em relação ao o fechamento de um... Eu tinha um caso que a mãe falava assim, pelo amor de Deus, eu estou trazendo meu filho, mas fala que ele não tem nada. Aí eu falei, vamos analisar. Porque eu percebia o medo que aquela mãe tinha de ouvir angústia, um diagnóstico, né? Isso é uma angústia. E eu falo que eu sou mãe também, eu tenho 2 filhos, e eu sei o que é ser mãe e aquele medo, né, que a gente fica se sentindo impotente, fica pensando, gente, o que eu fiz de errado? E não é culpa da mãe, não existe um culpado, é uma condição que a pessoa muitas vezes funciona de um jeito diferente. Eu acho isso muito importante, a gente desmistificar o diagnóstico, porque existe muito preconceito. Não é porque a pessoa tem um TDAH que ela vai ser uma pessoa vedada ao fracasso. Tem muitas pessoas com TDAH que têm muito sucesso na vida. Não é porque a pessoa tem um diagnóstico de dislexia que você vai falar, nossa, ela nunca vai conseguir ter sucesso. Você está falando uma coisa que acontece muito na clínica. Vem a mãe, vem com o adolescente e ela já vem com o espírito derrotado. Meu filho tem dislexia. Olha que coisa. Meu filho tem a dislexia. E a minha pergunta, ele é ou não inteligente? Como se a dislexia tivesse qualquer tipo de associação com o processo de inteligência. Dislexia é uma coisa, desenvolvimento intelectual é outra. Na verdade, o que é inteligência, né? Se a gente for pensar. Na verdade, é um dos critérios para a gente diferenciar, porque uma pessoa, para a gente dar o diagnóstico de dislexia, ela tem que ter uma inteligência dentro, pelo menos da média inferior, mas não pode ter um prejuízo, porque é uma dificuldade na leitura escrita, né? Então não tem nada a ver realmente com desempenho intelectual. E da mesma forma, eu recebo adolescentes achando que eles são o máximo porque eles foram diagnosticados com altas habilidades. Então. Assim, pera, calma. Eu adoro quando eu falo assim, mas meu filho tem altas habilidades. Ele não está sabendo. Altas habilidades não quer dizer que o seu filho tenha conhecimento de tudo. Altas habilidades, elas são localizadas, né? Exatamente. E não é porque uma pessoa, né, tem altas habilidades que ela não vai ter dificuldades, assim como todo mundo. Basta também não ser estimulada da forma correta, que
né? E é muito comum pessoas com altas habilidades ter dificuldade de lidar com a frustração, porque a pessoa fica se cobrando, eu tenho altas habilidades, então vou conseguir dar conta de tudo. Muitas vezes a pessoa desenvolve uma ansiedade, medo de se expor. Muitas vezes, gente, uma pessoa com altas habilidades desenvolve fobia social e muitas vezes vão mal na escola, porque aquele ambiente não é mais interessante, porque é legal você ir para a escola e ter um desafio, aprender alguma coisa, uma curiosidade. Se a pessoa não tem aquela curiosidade em aprender, então muitas vezes o ambiente se torna desmotivante. Exato, né? Não fica propício. E eu vejo isso muito. O adolescente que chega na clínica ansioso demais ou depressivo demais, desconectado com a realidade social. Mas por quê? Primeiro, em muitos casos, não houve a devolutiva de forma sobre correta. Isso. Por isso, gente. E outra também, o próprio teste. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em ter pessoas que saibam aplicar o teste para altas habilidades. Sim, ou não é? Verdade. Na verdade, altas habilidades, ele não é um diagnóstico, é uma condição. Uma condição. Mas existe altas habilidades para coisas específicas, como você disse. Às vezes a pessoa tem altas habilidades para artes. Que nem tem altas habilidades para esporte, mas no conteúdo acadêmico não é bom. Ou na matemática. Ou na matemática. E zero na história, na geografia, no português. Assim, a gente não consegue generalizar, né? Não pode ser bom em tudo, é difícil, né? E às vezes a pessoa, quando ela tem o diagnóstico, né, ou a condição de altas habilidades, muitas vezes ela acha que ela tem que ser perfeita em tudo. Exatamente. Né? Existe uma cobrança da família, da sociedade, da escola. Então, por isso que eu acredito, gente, na importância da devolutiva. O que é a devolutiva? É um momento em que o profissional vai apresentar os resultados para os pais, para o próprio paciente. E aí é importante você passar informações referentes à psicoeducação. O que é isso? Olha, a gente descobriu esse diagnóstico. Vamos aprender junto o que é isso? Você sabe o que é? Olha, eu vou te dar algumas orientações, algumas informações para você ver o que é comum acontecer, o que é esperado acontecer, porque isso a pessoa vai compreendendo, conhecendo as limitações e as habilidades que cada diagnóstico tem, né? De uma maneira geral. Então, eu falo que a psicoeducação é o processo mais importante do diagnóstico, porque é ali que vai diminuir o preconceito, vai evitar rótulos, vai diminuir o estigma, né, de fracasso, a ansiedade. E aí eu falo que eu tenho um cuidado todo especial com o processo de devolutiva para as crianças e para a família. Que também as pessoas falam assim, você atende o adolescente? Você atende adolescentes? Atendo. Ah, tá, mas eu atendo a família. Exatamente. É impossível, gente, é impossível. Duas coisas para mim que são impossíveis. Entrar alguém dentro da clínica e eu não fazer a minha anamnese. Não conhecer esse indivíduo. Não adianta, eu sinto muito. Né? Eu já fiz isso 1000 vezes com outros profissionais. Pois é, comigo então, eu costumo dizer, tanto para os meus alunos da faculdade, que acho que eles já devem estar enjoados de ouvir. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente tem que buscar dados longitudinais e dados transversais. Sim. O que é isso? Longitudinais, ao longo da história, como que essa pessoa foi se desenvolvendo. E os dados transversais, como que ela está agora. Sem isso, não tem psicodiagnóstico, não tem avaliação neuropsicológica. E eu sempre falo, o que diferencia um comportamento patológico de um comportamento dentro do esperado é a intensidade daquele comportamento, é a frequência com que aquilo se manifesta e é o prejuízo que causa na vida. Exato. Sem intensidade, frequência e prejuízo, a gente não pode dar um diagnóstico, porque existem muitos traços. Exato. Tem pessoas, eu tenho traços, que não fecha diagnóstico. Exato. Então, isso que eu acredito que é a importância e outra, né, de um Kátia, olhar atento. Há uma mudança de comportamento ao longo do tempo. Então, Sim. Aquilo que você passou com uma outra profissional, num outro tempo, pode haver uma mudança nessas características. E aí, como é que você faz? Então, muda muito. Tanto Exato. que você acredita que tem pessoas que eu já atendi que fizeram avaliação comigo com 8 anos,
depois fizeram com 12 e depois com 18. E os dados, eles não foram sempre os mesmos, porque a pessoa vai mudando. Claro. Até o desempenho intelectual. Exato, mesmo porque, olha, o bombardeio de informações que nós temos atualmente, as mudanças na sociedade, as mudanças na forma de ser, de existir, de participar. Como é que você pode querer classificar a pessoa exatamente do dia? Gente, se ao longo da própria gestação a gente passa por milhões de transformações, o nosso cérebro se constitui de uma forma tão rápida, não é? Olha quantos neurônios por segundos. E assim, depois que a pessoa tem o laudo, ela vai buscar a intervenção. Exato. E aí a gente consegue verificar se aquela intervenção está sendo adequada ou não, porque você compara o desempenho, porque o esperado é que a pessoa melhore. Por isso que é importante o laudo, porque com o laudo você tem dados numéricos, e aí você, depois de um tempo, você refaz esse laudo e você consegue verificar. Olha, aqui ele tem essa pontuação, aqui ele tem essa. Então, essa intervenção está sendo satisfatória. Ou essa intervenção a gente tem que mudar. Exatamente. Né? Então, eu falo que é um material que norteia os profissionais que vão estar acompanhando aquele paciente, aquela criança, aquele adolescente. Então, eu falo que eu sou uma defensora da avaliação neuropsicológica feita com responsabilidade. Tudo, né? Tá. Tudo. A avaliação com responsabilidade, as intervenções com responsabilidade, o cuidado com o indivíduo e com a família, tudo isso faz parte do tratamento. Sim, com certeza. Senão, a gente não... como é que você... Por isso que eu digo, como é que você consegue pensar no cuidado com o adolescente ou com a criança se você tira desse pacote pai e mãe, que são ali, exemplo, que são ali... Eles fazem Existe parte... um contexto social, um contexto familiar que interfere, escola, né? Tudo isso interfere no cotidiano, no dia a dia. Por isso que sempre eu trago essas pessoas para o processo de avaliação. Então, sempre eu escuto escola, sempre escuto pais, profissionais. Por quê? Porque isso é a vida da criança. Então, não tem como você tirar a criança do mundo dela e colocar dentro do consultório e falar, olha, agora eu vou analisar você somente aqui. Isso, não tem. dá. Não tem como você fazer um recorte da criança. Você tem que analisar de uma forma global. Global. E eu adoro essa questão da singularidade. Você poder olhar o indivíduo dentro da singularidade. O pequeno no grande, né? A gente poder partir não só do grande no pequeno, mas do pequeno no grande. Como é que ele vai se constituindo? Você poder ampliar tudo isso. E aí eu consigo entender quais são os instrumentos, de fato, que vão auxiliar no desenvolvimento cognitivo, sociocognitivo, né, do indivíduo. É a partir disso, senão a gente não consegue. Eu li um dado da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia que ela vai enfatizar muito a avaliação, não só como um objeto de medição de desempenho, mas de compreensão como o sujeito se localiza e se compreende no mundo. E você sabe que, se você está falando isso, a forma de apresentar a avaliação neuropsicológica, ela tem mudado ao longo dos anos. Ainda bem. Porque antes, era muito antes bom. A gente enfatizava muito o que era dificuldade. E hoje a gente mostra e incentiva e dá um peso maior para as facilidades, porque muitas vezes a pessoa tem muita facilidade em alguma coisa e ela nem sabe. Quantas vezes eu peguei casos que a pessoa falava, nossa, eu não sabia que eu era tão inteligente. Nossa, eu não sabia que eu tinha todo esse potencial. Então, eu falo que a avaliação neuropsicológica, ela é um autoconhecimento. Exatamente. Tá? É você conhecer você a fundo, as suas potencialidades, suas dificuldades, a forma que você está inserida naquela família, no meio ambiente. Então, eu falo que é importante a gente também destacar as potencialidades, que eu acho que esse é o ponto-chave da avaliação. Quando você fala isso, eu lembro muito do uso da arte como processo, como instrumento de autoconhecimento, como um recurso mesmo de cuidado. Porque
eu trabalho diretamente com isso e eu vejo todos esses caminhos quando você traz um recurso da arte e a pessoa se reconhece no que ela produz, seja na escultura, seja na pintura, seja... E isso, para mim, é uma demonstração muito profunda do quanto muitas vezes o indivíduo não se entende, não consegue perceber. Não se conhece, né? Não se conhece. E aí, a partir disso, nossa, essa fala, eu nunca soube que eu sabia pintar, eu nunca soube que eu sabia desenhar, eu nunca soube que eu... E quantos trabalhos, não é, Kátia? A gente não consegue fazer a partir de uma massinha, de uma argila, de um arame. De quantos talentos não foram descobertos, né? E ficaram precisa, ali escondidos por e anos nem precisa anos. só ser o talento, porque no fundo, a gente não está muito preocupada com a estética da produção, mas os caminhos que foram utilizados para chegar naquela produção final. Então, para mim, não é o produto final, mas é o processo. Todo o processo que faz com que o indivíduo se descubra, tem essa descoberta mesmo dele. E em alguns momentos, até conhecimentos na área da matemática, na área da história, que ele nem imaginava que tinha, acabam surgindo ali. Medidas, pesos, padrões, não é? É muito legal, gente. Eu falo que o ser humano... O ser humano, ele é riquíssimo de informações, e hoje, com a neurociência, a gente consegue perceber o quanto nós ainda estamos tendo um conhecimento muito pequeno do como o nosso cérebro funciona. Não, gente, o cérebro, ele é simplesmente fantástico. Quanto mais a gente aprende, mais encantada a gente fica com esse funcionamento do nosso cérebro, como que ele consegue conectar os neurônios. Então eu falo que eu acho que é a melhor criação que Deus poderia ter feito. E né? Você sabe que eu até trouxe esse livro, gente, para quem quiser. Eu adoro ler esse livro e eu leio muito porque ele trabalha exatamente a neurociência nesse caminho. Como é que a neurociência explica sentimentos. E assim, sentimentos que nós temos, sentimentos humanos, amor, raiva, né? Ele põe tudo isso de uma forma muito clara. Como é que funciona a alegria, a culpa, o amor e a raiva. Muito legal. E tudo isso neste caminho, a neurociência explicando esse processo e demonstrando para a gente que tudo isso faz parte de uma construção que vem desde o início da humanidade. Sentimentos que são humanos, que nos pertencem, e a gente acaba deixando de entendê-los, portanto, não conseguindo controlá-los, não conseguindo analisá-los internamente. Vale a pena, gente. Alegria, culpa, amor e raiva. Giovanni Frazeto. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vale muito a pena. Muito a pena. Muito legal. Indicação, tá? Legal. Muito legal. Porque entra exatamente nesse caminho, não é? E até a gente poder pensar isso dentro do nosso campo do consciente, do inconsciente, da memória. Tudo isso faz parte. Faz parte. A gente é um todo, né? Não tem como você fazer um recorte e falar, eu vou observar somente isso. O ser humano é um todo, né? Todo. Muito legal. Nós já fugimos totalmente da pauta, você percebeu, né? Mas tudo bem. Faz parte, né? Kátia, como é que é na prática uma avaliação neuropsicológica? Bom, eu costumo fazer o seguinte, eu chamo num primeiro momento os pais, converso com eles, vejo a queixa, acolho esses pais, porque muitas vezes eles vêm angustiados, vêm com medo, vêm com receio, né? Então eu vou entender essa estrutura familiar, como que essa criança está inserida nesse modelo de família. Aí depois eu chamo a criança, explico para a criança o que é uma avaliação, pergunto, você sabe por que você está aqui? Olha, aqui nós vamos descobrir o que você tem de facilidade, o que você tem de dificuldade. E aí eu comento com a criança, olha, eu
eu sei que eu tenho coisas que eu sei fazer muito bem, mas tem coisas que eu tenho muita dificuldade. Aí eu sempre brinco, eu não gosto de matemática. Por isso que eu ando com a minha calculadora sempre do lado, porque na minha mesa tem uma calculadora, né? E a criança, eu também não gosto de matemática, Pronto, né? a gente já E criou já o forma primeiro vínculo, processo de vínculo, né? exatamente. E aí eu pergunto, o que você gosta de fazer? O que você acha que você tem facilidade? Daí a criança vai comentando e aí a gente vai conversando. Aí eu falo, olha, nós vamos fazer o seguinte, aqui eu vou dar algumas atividades para você que vão começar bem fáceis e depois a gente vai aumentando a dificuldade para a gente ver até onde você consegue chegar. E aí a gente começa a aplicar os instrumentos. O profissional ele tem que ter um olhar atento para ver até que ponto aquela criança está engajada naquela atividade. E aí, a hora que você percebe que ela não está mais conseguindo manter o nível da atenção, aí você para a atividade, né? E aí pede para a criança voltar num outro dia. Por quê? Porque dependendo da idade, a criança consegue manter o foco da atenção por tempos diferentes. Quanto menos idade, menos tempo ela consegue ficar fazendo as atividades. Então, por isso, fica complicado a gente dizer quantas sessões a gente precisa. É o que é uma questão, todo mundo pergunta quantas sessões eu preciso? É difícil, porque tem algumas crianças que conseguem produzir bastante coisa, né, fazer bastante atividades, e tem outras que não. Né? Ou seja, ela precisa de um tempo maior para a gente se conectar, para diminuir a ansiedade. Então, por isso que fica tão difícil da gente determinar quanto tempo. Aí a criança volta, a gente vai aplicando outros instrumentos. Aí quando dá algum resultado que a gente pensa, nossa, isso daqui não está dentro do esperado. O que eu costumo fazer? Aplico um outro instrumento para verificar se aquilo ali é uma informação do dia, que ela não estava bem, ou se realmente é uma dificuldade da criança. Exato. Então, pelo fato da criança não ter ido bem em uma prova, não quer dizer que ela tem prejuízo. Então, você precisa reaplicar uma outra prova para confirmar as informações. E aí vai passando os testes que a gente vai aplicando, a gente passa por inteligência, atenção, memória, funções executivas, habilidades escolares, leitura, escrita, matemática. Depois eu entro na parte de verificar se tem ansiedade, se tem depressão, questões emocionais. E aí encerro o processo com a criança e aí inicia-se a parte de entrevista com outros profissionais. Aí eu entro em contato com a escola, entro em contato com profissionais que acompanham o caso. Pode ser fono, TO, às vezes até um parente que tem bastante contato. Muitas vezes eu converso com babás, né, que ficam bastante tempo com a criança. E aí então a gente vê o olhar das outras pessoas com relação àquela criança. E aí a gente vai estudar aquele caso, juntar todas essas informações, tanto as informações de número, como as informações da observação, dos dados quantitativos, qualitativos, das entrevistas, junta tudo. E aí a gente vai estudar esse caso. E aí a gente vai verificar se preenche critério diagnóstico. Hoje, para a gente dar o diagnóstico, a gente precisa se basear num instrumento que é o DSM-5, que é um livro onde está descrito todos os diagnósticos. E aí a gente vai estudar caso por caso para verificar. Preenche critério ou não preenche? Não preenche critério. Se preencher critério, a gente fecha o diagnóstico. Se não preencher critério, não tem como a gente fechar. Tá? Isso é as regras, né, que a gente tem que seguir. Exatamente. Né? Não tem como eu chegar e falar, eu acho que você tem isso. Não, eu preciso analisar ponto a ponto. Né? E aí, fechando o diagnóstico, a gente elabora o laudo. Eu gosto de trabalhar com gráficos, porque eu acho que fica muito mais fácil para os pais entenderem. Costumo usar uma linguagem acessível, sempre coloco, né? Porque isso, às vezes fundamental. Às vezes a gente pega um laudo e você fala, nossa, não entendi nada. Exato. E aí eu marco um horário para os pais virem. Normalmente a gente fica 1h30, 2 horas, onde eu vou explicar passo a passo todos os resultados encontrados na avaliação. E aí a gente passa informações sobre o que é aquele diagnóstico, estratégias de como lidar em casa, que eu falo que são dicas de manejo, dicas de como fazer na escola, então passo dicas para as professoras também. E aí eu deixo livre para os pais escolherem se eles querem que eu converse com a criança ou se eles preferem conversar com a criança. No caso deles falarem, não, eu quero que você passe para o meu filho o que ele tem, que eu acho importante ele saber.
Então aí eu preparo um material mais lúdico para poder conversar com a criança e a gente vai adaptar a linguagem para que a criança consiga entender o que ela tem, os pontos positivos, os pontos negativos, o que precisa melhorar. E aí a gente faz os encaminhamentos e encerra o processo de avaliação neuropsicológica. Eu acho isso ótimo. E veja, não é? Você envolver a família e a criança nesse processo é fundamental. E você poder ter o olhar de toda a estrutura que está em volta é mais do que bacana e mais do que necessário eu acho, né? Nesse processo. Mas aí a gente entra num outro caminho, né? Quando a gente está nesse olhar, primeiro, a busca que os pais têm sempre por uma resposta. O que é então? Então quer dizer que ele tem essa necessidade de um rótulo, que muitas vezes aparece ali, é até como uma forma de um alívio, né? Então eu já sei, ele tem isso. Ok. Por exemplo, ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu já sei que ele tem essa questão ali para ser resolvida, é um transtorno. Agora tudo está explicado. Então, quando ele toma tal atitude, é por causa do TDAH. Quando ele deixa de... é por causa... Olha só como é complicado a gente deixar que o rótulo seja a justificativa. Isso é muito importante. Tudo isso. Eu acho que isso tem que ser tratado exatamente com fios de... eu costumo falar, gente, que a gente não pode usar o diagnóstico como muleta. Nunca. Se você tem uma dificuldade, o que você tem que fazer? Olha, eu percebo que eu tenho essa dificuldade, então eu vou me esforçar mais para conseguir superar essa dificuldade. Entendeu? Por quê? Porque assim, eu tenho dificuldade de prestar atenção. Então a gente vai trabalhar estratégias para que a pessoa consiga aumentar o tempo que ela vai conseguir prestar atenção. Sabendo que ela tem dificuldade, com respeito às limitações, mas é importante a gente sempre buscar uma melhora progressiva. Por quê? Muitas vezes essa dificuldade de prestar atenção causa prejuízo na vida da criança. Muitas vezes a criança não consegue aprender por conta daquilo. Da mesma forma, quando a gente fala do tipo hiperativo, a criança não para quieta. Cansa os professores, cansa os amigos, cansa os pais. Então, e a própria criança, porque quem tem o transtorno transtorna os outros e a si próprio. Sim. Não então tem é importante como fugir. Ele ter consciência do que ele tem e criar estratégias para conviver com isso. E a gente fala que são estratégias compensatórias. Eu vou adaptar o meu comportamento, as minhas atitudes, para eu conseguir conviver com isso. E sempre tentando melhorar, porque eu acho que a gente veio para esse mundo para a gente sempre tentar melhorar, mas sempre respeitando as dificuldades também. Eu vou tentar me esforçar, vou tentar melhorar, mas eu tenho as minhas dificuldades. Mas uma coisa que eu não aceito é usar o diagnóstico como muleta. Outro dia me falaram assim, eu perguntei, você leu tal livro? Eu não posso ler porque eu tenho TDAH. Gente, qualquer pessoa, mesmo que tenha TDAH, pode ler. Não é desculpa para não ler, né? Mas às vezes a gente ouve isso, né? Ou então até fala, olha, que outro dia eu ouvi, eu paguei muito caro da avaliação neuropsicológica para você dizer que meu marido não tem nada. Eu ouvi isso. Eu falei, mas ele não tem nada. Mas eu preciso que ele tenha, afinal de contas. Não, mas eu paguei caro, você que não achou. Ele tem que ter alguma coisa. Eu falei, não, mas ele não tem prejuízo funcional, ele é uma pessoa... Adoro, Kátia, isso, mas eu adoro escutar essas coisas. Então, existem algumas coisas assim que aparecem, que você fala, meu Deus, né? Hoje em dia, por incrível que pareça, Esther, tem pessoas que querem um diagnóstico. Querem. Não sei se assim, por incrível que pareça, não. A gente sabe, eu vejo, às vezes, casos muito específicos ali de pais que pedem, sim, o diagnóstico, principalmente quando precisam que o filho não seja reprovado em escola. Eu vejo isso muito, Kátia. E você também sabe disso, né? Existe até casos que a pessoa fala assim, conta casos que a gente pensa assim, será que realmente acontece tudo isso? Daí quando você vai conversar com outras pessoas, você fala, não tem nada disso. Então, às vezes me passa a sensação que as pessoas querem dar um diagnóstico para o filho
para aliviar a culpa. A culpa ou justificar a Isso é ação muito sério, ou o né? comportamento do filho ou da filha, enfim. Isso. E eu tenho visto isso com mais frequência do que antes. É triste isso, né? Porque assim, é uma coisa muito séria você Mesmo atribuir um transtorno numa criança que não tem nada. E porque o rótulo, gente, é como etiqueta que fica pregada. Então, é uma coisa que a gente vai, que é o próximo assunto que eu quero tratar, até a escola passa a ter esse rótulo como uma justificativa para muitas ações. Então, assim, para que eu vou criar um rótulo que vai caminhar com esse indivíduo a vida inteira e nós nem sabemos qual é o prejuízo desse rótulo, por exemplo, num trabalho, por exemplo, num relacionamento. E você vai percebendo as pessoas com uma necessidade de amenizar a culpa ou, né, uma necessidade de ganhar algo. É o estigma social, né? Exato. A gente tem que sempre pensar no impacto disso na vida. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai fazer um diagnóstico, existe necessariamente, como critério básico, a pessoa ter um prejuízo. Porque se a pessoa não tem prejuízo, não existe um diagnóstico, um transtorno que justifique aquele comportamento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Aí eu pergunto, né? Qual é a relação que a escola tem com o diagnóstico? E será que a escola hoje, ela consegue separar o rótulo do indivíduo? Nossa, que pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. O que acontece? Eu entendo que tem escolas e escolas, professores e professores, assim como em todas as profissões. Exato, não dá para generalizar. Não tem como a gente generalizar. Mas o que eu entendo? Que muitas vezes os professores, eles não sabem como lidar com aquele aluno que tem dificuldade. Eles não sabem o que esse aluno tem, o que eu posso fazer para ajudá-lo, qual que é a dificuldade específica desse aluno. Será que a dificuldade dele é na parte da atenção? Será que a dificuldade dele é na regulação emocional? Será que é no controle do impulso? Então, assim, a partir do momento que você entrega um laudo para a escola ela vai poder utilizar esse material de uma forma mais assertiva. Uhum. Então, vamos imaginar, olha, esse aluno ele tem dificuldade intelectual. Então, o que eu vou fazer? A escola ela vai diminuir o nível em que ela está cobrando daquele aluno, verificar até onde ele consegue responder, porque não adianta nada você fazer perguntas, vamos imaginar, de 8º ano, né, se a criança ela está com desempenho de 5º ano. Então, a gente tem que ajustar o nível, né, de cobrança escolar. Então, com o laudo, a gente consegue verificar o que a criança consegue dar conta, o que ela não consegue dar conta. E até montar um material adaptado para aquela forma de aprendizado. Você conseguir fazer com que a criança alcance, ou o adolescente alcance o nível que ele dá conta. Porque assim, não adianta eu cobrar lá em cima se ele não consegue nem além, nem a quem. Né? É a justa medida, né? A justa medida, porque você conseguindo identificar essa justa medida, você vai aos poucos cobrando, né? Orientando, incentivando com que aquela pessoa vá melhorando aos poucos. Então, o laudo, ele auxilia nesse ponto. Ele auxilia em criar estratégias educacionais, ele auxilia dando dicas de como que os professores, a escola podem auxiliar aquele aluno da sua individualidade, porque um aluno é diferente do outro. Tem alguns alunos que eles são mais auditivos. Tem alguns alunos que eles são mais visuais. Então, vou pegar um aluno que, às vezes eu falo, o aluno não está ouvindo. Fora as questões da personalidade. As personalidades também interferem profundamente nessa forma como Sim, então assim, o laudo ele auxilia o professor a conhecer mais profundamente o aluno que ele tem. E não só o professor, outros profissionais também. Muitas vezes os médicos solicitam a avaliação neuropsicológica para verificar a medicação que eles vão ministrar para aquela criança, para aquele adolescente. Muitas vezes, não só os médicos, mas em casa, o que eu posso cobrar
desse aluno, desse meu filho? O que eu posso fazer para auxiliá-lo? Então, sempre na devolutiva, eu passo informações para os pais e informações para a escola também. Tá. Tá? Acho fundamental, gente. Adoro. Você vê, às vezes a gente tem uma visão tão, né, distorcida do como as coisas estão acontecendo, do qual é o papel de cada profissional dentro da sua própria área. E o que eu acho mais legal a gente pensar é que hoje o trabalho integrativo ele é fundamental para você fechar qualquer diagnóstico. Quando a gente pensa, né, nas práticas integrativas, que é aquilo que mais ou menos a gente desenvolve juntas, né, no espaço em que a gente trabalha. Não sei, lá no IMA, né? No IMA. Vou trazer, né? Sim, no IMA. Que é um espaço de cuidado materno-infantil. Eu acho muito legal a gente pensar e trabalhar de forma... né? Eu tô... E eu percebo assim que existe um cuidado de todos os profissionais que estão lá em atender aquela mãe, aquela criança na sua individualidade. Exato. Eu acho isso muito bonito. E ao mesmo tempo a gente poder trocar, conversar com outros profissionais. Isso é uma prática. Isso é o multiprofissionalismo atuando de forma a fazer com que o indivíduo tenha, seja a criança como um adulto saudável, seja o adulto para o envelhecimento, e não importa, não é? A gente poder pensar nesse indivíduo dessa forma, na saúde mental e física, né? Sim, não dá para você separar uma coisa da outra, então. Gente, conta para mim uma experiência legal do seu trabalho. Eu sei que você tem experiências muito legais. Sim. Você trouxe uma aqui que eu babei com essa experiência. Então, eu trouxe para vocês, para você e para vocês, um pouquinho do trabalho que eu realizo para vocês terem uma ideia. Então, além de entregar o laudo, quando eu vou conversar com a criança, eu faço um material, eu peço para os pais uma foto, e aí eu crio um desenho da criança, uma ilustração, a gente usa realidade virtual, e aí nesse material a gente conta quem é a criança, os pontos positivos, os pontos negativos. Isso aqui é muito legal, gente. Olha que delicadeza quando você finaliza uma sessão e você vai entregar, você vai fazer a devolutiva. Olha que coisa deliciosa. Você poder entregar um material personalizado. Eu adorei isso aqui, Kátia. Achei o máximo. E as crianças gostam porque ela fala, nossa, um livrinho, né, contando a minha história, o que eu tenho de facilidade, o que eu tenho de dificuldade, os desafios que eu tenho pela frente, né? Então, é um material que tem feito muito sucesso, os pais adoram, as crianças mais ainda. Com certeza, se identificam com o processo. Eles guardam, né? Gente, isso se torna muito mais fácil de entender todo o processo. De entender. Aceitação, né? Aceitação. E esse daqui eu criei para estratégias para a escola, né? Esses daqui, esses personagens, né, são reais, são pacientes que eu atendi. Olha que legal, e aí a gente transforma em ilustrações, né? E as crianças gostam muito. Os pais gostam muito. E eu trouxe para você um especial que foi um caso que eu atendi, que marcou muito minha vida. E aí eu falei, eu vou trazer para Esther um presente. Delícia! Né? Ai, eu tô tendo cuidado para abrir. Consegui. Gente, olha que graça! Esse livrinho eu publiquei, né? Então é debaixo da mesa. Olha, né? Que graça isso aqui. É muito legal, se você quiser abrir, as ilustrações são lindas. Eu vou abrir, né? Claro que eu vou. Eu falo que foi um caso que eu peguei de um menino que ele se escondia embaixo da mesa e a gente fechou com o diagnóstico de TEA, e eu percebia a angústia daquela família, da mãe, com muito medo. É como se ela falasse, pelo amor de Deus, fala que meu filho não tem nada. E aí eu pensei, gente, como que eu sabe quando você sente a dor da outra pessoa? E eu falava, meu Deus, como que eu vou falar para essa mãe que o filho dela tem autismo? Né? Como que vai ser esse impacto? E aí eu pensei, sabe quando eu estava dormindo e vocês pensam, mas a gente dorme pensando nos pacientes e acorda pensando nos pacientes. Alguns, então, né? Você passa a semana inteira pensando. Né? E eu lembro que eu dormi pensando, como que eu vou falar
para essa mãe. E aí eu acordei e pensei, eu vou fazer um livrinho infantil com o personagem, Não né, tô do filho. conseguindo. Não vai, tá me conseguindo? ajuda. E aí quando eu entreguei, gente, ela ficou, nossa, que difícil mesmo. Ela Eu tô ficou tentando. encantada. Ficou muito feliz, ele também gostou muito, né? Assim, se sentiu importante, porque assim, olha, Olha a eu minha sou- história eu sendo... eu faço parte de um livro infantil, né? Aqui, ó. Ai, gente, eu simplesmente adorei. Olha que coisa mais delicada. É. E a ilustração. Olha isso. Ai, gente, foi feito com muito carinho, com muito cuidado, né, nas palavras que a gente, né, foi colocando. Então, ele contava que ele chorava, que ele ficava embaixo da mesa. Quando tinha muito barulho, ele tinha uma sensibilidade Claro. auditiva bastante intensa, né? E aí ele foi contando o que ele vivia na escola, o que ele vivia fora da escola. E aí eu criei esse livrinho aí, que foi assim, eu falo que foi um diferencial na minha trajetória. Por quê? Porque eu pude perceber o quanto isso auxilia a criança a compreender o que ela tem. E aí, a partir disso daí, eu comecei a fazer sempre que eu atendo, né? Não publiquei todos, mas até eu tenho vontade de publicar olha, todos, isso aqui né? seria maravilhoso, uma publicação com vários eu casos penso. mais. Eu acho super Quem legal. sabe no futuro, Quem né? sabe? Vou adorar. Porque dá para outras pessoas lerem a história do Daniel, né? Contarem para as outras pessoas. Ou pensar, até poderem olhar e falar, não sou só eu. Exatamente, né? Você se sentir incluído, né? Exatamente. Você Então- sabe, Kátia, que nós vamos ter que voltar para falar sobre o autismo. Eu acho Sim. que é muito legal. Hoje eu trabalho com adultos que estão no espectro. Legal. E é totalmente diferente Um do outro. o manejo. Não, Sim. claro, você conhece uma pessoa autista, gente, você conhece uma pessoa autista. Porque as pessoas acham que o autista, todos eles já estão com aquele Não. mesmo estereótipo, né? Todos é o flap, é sair gritando, não é? As pessoas acham que todo autista tem o mesmo processo de contar. desorganização. Eu vou te contar que eu ganhei um neto autista. Aham. Ele veio pronto, né? Porque ele é filho da noiva do meu filho, né? Então não é filho do meu filho, mas eu falo que eu sou avó do coração. Aham. E eu falo que eu ganhei esse presente por quê? Porque o Biel, o nome dele é João Gabriel. O Biel veio para me ensinar muito sobre o autismo. Eu falo que ampliou minha visão e isso me ajudou a entender as crianças no consultório que têm autismo, as famílias também, porque eu sei dos desafios. Então eu falo que o Biel chegou na minha vida para iluminar, porque assim, ele é um autista que tem características diferentes do que a gente normalmente estuda. A gente fala, autista não olha no olho. Ele Você olha imagina, muito no olho. né? Autista não gosta de Olha contato. como você cria já um padrão. Ele né? adora naturaliza abraço. o que é o autista. E hoje, sim, Kátia, para mim, eu atendo autistas adultos que são escritores. Sim, eles têm talentos. Trabalhos E atenção, não é porque é autista, porque também existe esse senso né? comum, Sim. não é? O imaginário coletivo, né, que vai dizendo que todo autista tem uma inteligência acima do normal. Gente, não. São diferentes um do outro. São diferentes, não é? Tem todo, assim... É por isso que fala que é um espectro, né? Um espectro. Um é diferente do diferente. outro, Então, e hoje eu vejo, por isso que eu acho que a gente vai ter que voltar aqui, Kátia, eu vou para adorar. falar só sobre o autismo. Ai, Estou te convidando aqui, ó, gente, publicamente, que legal. Muito pra que obrigada pelo volte pra convite. gente falar. Com certeza eu vou voltar, porque eu gosto muito desse assunto. Eu tenho até uma quedinha especial por esse assunto, né? Por conta de toda a minha história, enfim, né? Minha trajetória. Então, eu super aceito. Ai, vai ser muito legal, porque hoje eu não trabalho mais com crianças, né, Gil? Mas enquanto trabalhei com criança, então eu trabalhava com a criança no espectro, então eu consegui acompanhar
né, a infância, a adolescência de algumas pessoas, e hoje eu consigo olhar para esse indivíduo adulto e que ainda está comigo, que legal, né, que ainda estamos juntos ali fazendo muitas coisas. E a gente desenvolve um amor, né, por essas, puxa vida, essas coisinhas vida, que dá vontade de pegar no colo e levar para casa, exato, não é? Exato. E outra, né, como eu contei para cá, a escola que eu tive uma escola e a gente trabalhava exatamente as pessoas ou que estavam no espectro ou com transtornos. Então, você vai aprendendo um manejo que é só seu para as coisas. Você está falando isso daí, sabe o que eu aprendi com toda essa minha trajetória de neuropsicóloga? Ver que as pessoas, às vezes a gente fala, a pessoa tem um transtorno, mas elas têm algo muito especial. E muito maior do que o transtorno. Muito maior. Né? Aquilo que eu te falo, que é ver além da alma. Exato. Isso. Eu achei que fecha com chave de ouro. Ver além da alma. Ver além da alma. Eu acho que seria muito lindo se as pessoas conseguissem ver além da alma. Eu acho que essa é a dica de ouro, né? Para o dia de hoje. Ver além da alma. Adorei essa frase. Kátia, olha lá, nós temos que encerrar. Tá bom. Esse relógio vermelho aqui, ele vai me denunciando. Mas eu adorei conversar com você. Foi muito legal. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós tivemos uma oportunidade aqui mútua. Eu, ouvindo você, foi para mim, sabe, um alento. Uma delícia, né? Foi muito obrigada. Bom. Onde as pessoas podem encontrar a Kátia? Pode passar seu Instagram. Porque, gente, vocês podem entrar em contato com a Kátia pelo Instagram, que eu acho que é um bom caminho, ou pode mandar mensagem aqui embaixo, deixar nos comentários, quero falar com a Kátia. Legal. A gente vai responder a você, legal. Com certeza. Ela vai ter acesso e a gente consegue fazer com que vocês entrem, né? Que nós até entremos numa sintonia, numa legal. Conversa, né? Bom, meu Instagram é profa.katia.pec.bartoli. Porque, como eu disse para você, eu sou professora, né, da faculdade, então eu criei esse Instagram. Eu dou aula também para neuropsicólogos, dou supervisão. Então, ali é minha rede social principal. Eu atendo no Edifício Corporate e atendo também na Clínica IMA, né, que fica na Cerqueira César, né, e o Corporate fica atrás do Poupa Tempo, aqui em Indaiatuba. Eu atendo somente aqui em Indaiatuba. E online? Online, eu não faço avaliação neuropsicológica online totalmente. Tá? Então, o que pode acontecer? Alguns processos, algumas etapas, sim, podem ser online, mas não todas, porque tem alguns instrumentos que é necessária a presença da criança. Agora, em adultos, talvez seja até mais fácil, a gente até consiga manejar isso, mas em criança, eu preciso pelo menos de algumas sessões da criança presencial. Certo. Gente, olha que delícia. Tenho dúvida, gostei desse tema, escreve aí, que tema maravilhoso, gostei, vamos dar continuidade, quero que a Kátia venha falar sobre autismo, né? A gente vai poder fazer esse caminho, é muito legal, estamos aqui para tirar também dúvidas, porque, gente, não adianta, mãe que se informa, transforma preocupação em sabedoria, esse é o nosso maior lema, portanto, tô com dúvida, manda para nós, a gente vai ter ser um grande prazer poder responder a vocês. E eu tô aqui no Preocupações de Mãe do YouTube, toda semana tem um episódio novo, né, neste canal. E também eu tô no Instagram, vai lá, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. E aí, Esther, gostei, adorei tal tema, gostaria que você falasse, gostaria que você trouxesse tal tema, porque isso é do meu interesse, pode colocar ali que eu vou fazer questão de buscar, tá bom? A neuropsicologia foi a indicação da Rafaela, que mandou para mim, Esther, preciso muito saber sobre neuropsicologia. Ela pediu, veio a Kátia. O próximo com a Kátia, autismo. Vai ser um prazer. Gente, obrigada. Foi ótimo
ouvir a Kátia e trazer esse monte de coisa bacana para vocês. Vai lá, se inscreve no meu canal e parabéns por ter participado desse, porque foi 10. Tchau, Gente, tchau. até mais. Tchau, tchau.